Desde que a Casa Branca divulgou, esse é o levantamento feito pelo Instituto Democracia em Cheque e publicado pela revista Veja. É isso, Flávio? Alice? Democracia em Publicado, Cheque, é isso. publicado pela Veja. Aí diz o seguinte: desde que a Casa Branca divulgou a possibilidade de novas tarifas contra o Brasil, na noite de 2 de junho, circularam mais de 563 mil publicações centradas na narrativa do tariflácio. Tariflávio, que é assim que as pessoas estão chamando esse tarifaço novo do Trump. 563 mil publicações significam quase 10 vezes o volume de posts que embalaram o anúncio como culpa de Lula. Quer dizer, em contraposição a 563 mil publicações centradas na crítica ao tarifaço, em contraposição a essas, você tem apenas 59 mil que seguem, que pregam, que defendem a narrativa de que não, a culpa é de Lula. Porque é fantástico, o Flávio está dizendo que a culpa é de Lula, o Eduardo Bolsonaro está dizendo que a culpa é de Lula. Quer dizer, o tarifaço foi feito pelos Estados Unidos, o Lula lutou contra o primeiro tarifaço. Desde o momento que aconteceu, teve lá reuniões com o Trump, foi recebido pelo Trump, e Foi bem agora falado pelo Trump, fez a ponte que precisava, fez saiu com uma tudo. imagem boa, só que Mobilizou as empresas brasileiras, os empresários brasileiros mobilizou o também JBS, o Wesley Batista. para ajudarem o governo nessa. Olha, vamos convencer o Trump de que não pode, o tarifaço não pode, não pode. Agora a culpa é de Lula. E a Incrível. teoria dos inteligentíssimos Bolsonaro, principalmente dos irmãos, é o seguinte: sabe por que a culpa é de Lula? Porque ele quer esse tarifaço. Ele criou todas as dificuldades para negociar com o Trump. Veja, o Lula foi lá, falou com o Trump, se reuniu com o Trump, cruzou com o Trump na ONU, recebeu o telefonema do Trump. O Trump disse que rolou uma química entre os dois e tudo. E esses inteligentíssimos irmãos Bolsonaro querem vender a história de que não, tudo isso foi encenação de Lula. Lula só criou dificuldades nessa negociação porque ele quer jogar o peso do tarifaço sobre nós, bolsonaristas. Pelo amor de Deus, olha, tem gente que acredita em tudo, claro. Mas as narrativas, elas têm que ser pelo menos razoáveis. Elas não podem desrespeitar Não inteiramente desrespeita, há muito a tempo. inteligência coletiva. Então, dizer que medidas que prejudicam o Brasil interessam para Lula, que é para criar um conflito com Trump e jogar a culpa nos bolsonaristas? Pelo amor de Deus, quem é que foi lá na Casa Branca pedir, por favor, declarem organizações terroristas, as nossas lá que contrabandeiam Droga. droga. Por favor, faça isso, Trump. E o Trump fez. Quem é que foi lá falar mal do governo Lula? Quem é Quem que é foi lá que. falar mal da justiça? Quem é que foi lá Quem, dizer que o Brasil está desmatando mais, o que é mentira? Quem é que foi lá dizer que o Brasil persegue pessoas por opinião na internet, que é o argumento usado agora, um dos argumentos usados para essa nova tarifa? É um argumento completamente político. Quem mentiu inventando isso foi o golpista, que precisou inventar uma mentira sobre as urnas para justificar não aceitar a eleição, criou toda uma cascata depois contra o STF para justificar o golpe que tentou dar. E quem é que fez isso? O Bolsonaro. Quem foi lá pedir tarifas foi, e conseguiu trazer num primeiro momento? Bolsonaro no ano passado também, o Eduardo de Paulo quem é Figueiredo. que foi lá? Quem é que foi lá dizer, olha, para os conservadores americanos e para o próprio Trump, por favor, eu me elegendo presidente da República, estou com vocês e não abro. Entrego aqui o Brasil de bandeja para vocês. Quem é que foi lá dizer isso?
A Isso gente briga poderia até com a China, nosso maior parceiro, se Pois é, precisar. isso poderia interessar ao Lula? Não, eles deram de mão beijada isso para Lula porque eles são burros. É o que eles são. Falta vida inteligente na família Bolsonaro e falta vida inteligente nos arredores da família Bolsonaro, na campanha do seu Flávio Bolsonaro. Falta inteligência. Olha, está desde o primeiro tarifaço, que está lá no documento do primeiro tarifaço, a abertura de investigações que poderiam levar a essas sanções adotadas agora do segundo tarifaço. Está lá, está lá. Então, e o prazo estava chegando ao fim. E o prazo chegou e coincidiu com a ida do idiota do Flávio lá, acompanhado do seu irmãozinho, Eduardo, pedir Trump nos salve. O E Trump, aí, e ele aí isso, assumiu. peraí, e isso aí é o quê? Foi uma manobra O governo. ardilosa do Lula, pensada desde o primeiro tarifaço para ser aplicada agora. O Lula criando dificuldades para o entendimento com os Estados Unidos. Sabe o que é, rapaz? Além de serem burros, e por serem burros, eles são maus leitores de história. Os Bolsonaro perderam, acho que todas as aulas de história do Brasil. O Brasil nunca foi um país alinhado com os Estados Unidos, perfeitamente alinhado com os Estados Unidos, nunca na história do Brasil, nem na época da ditadura. O governo americano, em 1964, mandou barcos, mandou combustível, mandou tudo para apoiar o golpe que ele, governo americano, estava insuflando já há muito tempo para derrubar o então presidente João Goulart, um latifundiário gaúcho chamado de comunista pelos seus adversários. É tudo que o Goulart nunca foi na vida dele. Mas não, se ele não é comunista, o comunismo está chegando aí. E aí o comunismo vai tomar conta do Brasil. E essa foi uma das razões ou dos motivos alardeados para se dar o golpe de 64. Pois muito bem, o governo americano da época, do senhor Lyndon Johnson, democrata, do Partido Democrata Americano, apoiou o golpe de 64. Mas isso não foi suficiente para que o Brasil se alinhasse automaticamente aos Estados Unidos, nem mesmo durante os governos militares, dos presidentes generais. No governo do presidente Geisel, as relações do Brasil com os Estados Unidos estavam ali por um fio, em alguns momentos estavam muito difíceis. Os militares brasileiros são muito nacionalistas. Então, mesmo quando dão golpe, ou como deram o golpe de 64 e tudo, eles não se põem de joelho diante de uma potência, de nenhuma potência. O maior medo deles sempre foi de que tomasse a Amazônia do Brasil. E Tem um até hoje. movimento disso. Coisa que seu Bolsonaro ofereceu de graça, para o Trump quando o Trump era presidente pela primeira vez dos Estados Unidos. E o Bolsonaro era presidente pela primeira vez e única vez do Brasil. Ele ofereceu minérios, não, vamos explorar a Amazônia juntos e tudo, papapá, coisa que nenhum outro governo, nem antes e agora também não, óbvio, faria. O Brasil nunca foi um país alinhado com os Estados Unidos, nem mesmo durante a ditadura militar. E aí chegam os bolsonaros, que antes de tudo são uma família preocupada em fazer negócios e enriquecer enquanto família, mas sobre isso a gente vai falar amanhã com muito mais detalhes. Chega os Bolsonaro e não, tá aqui, ó, tá de presente aqui. E não, aí a culpa é do Lula. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Acha que vai colar? Acha que somos todos uns idiotas e burros como ele?
capaz de acreditar nisso? Só a turma que bate E não dá continência para para colar, pneu. não dá para Só. colar, porque quando o Trump deu no primeiro tarifaço, o Trump colocou literalmente no papel como justificativa para o tarifaço a prisão do Jair Bolsonaro. Então, Claro. ali ele já escancarou. A gente está fazendo isso aqui por pressão política, eram argumentos políticos, e ele estava tentando se meter na nossa justiça, é um absurdo completo. Mas ele escreveu, ele não deixou isso nas entrelinhas, que nem agora. Ele foi objetivo e direto e falou: estou fazendo pelo Bolsonaro. Agora ficou no ar. Será que é ou não? Poxa, ele chamou o Flávio, ele anunciou quando o Flávio saiu, e ainda depois de anunciar, ainda falou que o Flávio é um garoto esperto. Ele colou no Flávio toda essa história. Os Bolsonaros já atacaram o Pix, já que o Paulo Guedes, ministro da Economia do Bolsonaro, queria taxar o Pix. O Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro agora falou até em trocar o Pix pelo sistema que seria um sistema parecido com o Pix, só que um modelo lá dos Estados Unidos, que é um sistema privado, americano. Ele veio até com essa cascata. E aí, claro que está colado neles de novo toda essa história. Mas, mesmo que o Trump não assuma, como assumiu da outra vez, que estava fazendo isso pelos bolsonaros, os argumentos usados para justificar o novo tarifaço são os argumentos que foram criados, inventados pelo bolsonarismo. Então, tá com a assinatura e com a digital do bolsonarismo de novo. Na outra, ele falou, é pelos bolsonaros. Dessa vez, ele chamou o Flávio, depois anunciou, elogiou o Flávio e usou como justificativa os argumentos bolsonaristas. Brasil não persegue por opinião, Brasil desmatando, que é mentira, Brasil não prende corrupto. Todos os argumentos do bolsonarismo. Então, é óbvio que ninguém. Todo mundo Guga, entendeu. O Brasil Guga, entendeu. Quem Guga, trouxe essa treta para cá, vamos quem trouxe essa abreviar, confusão Guga. de taxa, quem trouxe o trumpismo, quem trouxe a possibilidade de invasão foi o bolsonarismo, o Bolsonaro e seus Muito filhos. bem. Tá óbvio. Mas a gente falou desse primeiro levantamento, esse aí publicado pela revista Veja, sobre a batalha perdida pelo seu Flávio Bolsonaro nas redes sociais. Isso não é pesquisa, é monitoramento de dados das redes, o que está sendo escrito e publicado nas redes. E os bolsonaristas, que sempre se julgaram os donos da rede, nem os bolsonaristas estão conseguindo, dessa vez, ganhar essa batalha nas redes sociais, porque é impossível, é uma causa indefensável. Mas temos também o outro levantamento que eu falei. Esse outro levantamento, publicado hoje pela Folha de São Paulo, é, da, é o relatório da Palver, que é uma reconhecida empresa de análise de dados. Essa simplesmente mostra o seguinte: mensagens opinativas sobre o novo tarifaço atribuem responsabilidade a Flávio. Então, ela acompanhou. Isso aí cobre o período de 27 de maio a 2 de junho. O Flávio se reuniu com Trump no dia 26 de maio. E o tarifaço saiu no primeiro dia de junho. Portanto, é esse período. É nesse período. Nesse período, 81,1, despreze o ponto 1, 81% das mensagens apontam para o seu Flávio Bolsonaro, responsabilizam o seu Flávio Bolsonaro pelo novo tarifaço. Pelo novo tarifaço. E apenas 18,9, aí não desprezem o 9, ou se quiserem arredondar, arredondem para 19%, não responsabilizam ele. Esses 19% ou não responsabilizam ele, ou culpam o governo Lula por esse desastre da família Bolsonaro. Entendeu? Essa é uma outra péssima notícia para o Flávio. Massacre, é um massacre que ele está E o levando. jornal O Estado de São Paulo, esse programa dá as fontes, cita as fontes, de onde retira suas informações. Publica hoje também
uma pesquisa qualitativa. A diferença de pesquisa qualitativa para quantitativa, a quantitativa é aquela que acaba resumindo um momento da eleição em corrida de cavalinho. Qual é o cavalinho que está na frente? Qual é o cavalinho que está no meio? Qual é o cavalinho que está atrás? Isso é uma pesquisa que vale para você registrar ali aquele momento, mas que não é a pesquisa mais importante, porque ela não aprofunda nada. O pesquisador chega lá e pergunta, vai votar em quem? Não, não sei, mas veja aqui esses nomes. Aí o cara, tá, então vou votar em fulano. Aí os cavalinhos começam a correr, feito aqueles cavalinhos do Fantástico, né? A qualitativa não, a qualitativa ela junta grupos de eleitores, principalmente grupo de eleitores independentes, é o caso dessa pesquisa que o Estadão publicou hoje, da Quest, Genial Quest, grupos de eleitores independentes, e aí os pesquisadores ficam ali conversando com eles sobre vários temas e aprofundando a discussão, e ficam acompanhando aqueles mesmos grupos ao longo de uma campanha. Isso é uma pesquisa qualitativa. Não é o único tipo de pesquisa qualitativa que existe, mas é um dos tipos. E aí, na pesquisa qualitativa Quest, que foi publicada exclusivamente pelo Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo teve acesso a ela, diz que, ouvindo longamente esses eleitores que se dizem independentes, a conclusão é o caso do Daniel Vorcaro, não estou falando mais do Tarifaço, o caso do Daniel Vorcaro afastou eleitores de Flávio, porque não são só os independentes que são pesquisados numa pesquisa qualitativa, tem grupos de eleitores independentes, tem grupos de eleitores do Flávio, tem grupos de eleitores do Lula. Então você pode montar os grupos do jeito que você quiser e acompanhá-los ao longo de toda uma campanha. Diz em resumo o caso do Banco Daniel e Daniel Vorcaro, que financiou, ou supostamente financiou, o filme do papai Bolsonaro. Daniel Vorcaro, esse que o Flávio Bolsonaro dizia que mal conhecia, e se descobriu que era mentira, que eles eram unha e carne. O caso afastou os eleitores de Flávio, aproximando-os de Lula, devido à percepção desses eleitores de desonestidade e perda de imagem de moderado pelo Flávio. E acrescenta mais, iniciativas do governo como o Desenrola 2.0 e a redução da jornada de trabalho também favoreceram Lula, apesar de que os eleitores ainda se queixam de que esse governo Lula não está sendo tão bom quanto foram os governos anteriores. Então é outra, saindo do Flávio para o Flávio, é outra má notícia para o Flávio. Ainda temos tempo, Alice? Tá na reta final aqui, hein? Não Vamos sei, pro. no meu... A gente Hein? dá tempo Olha, o que a gente tá? do Vamos quê? continuar mais um pouco?